Oi, no episódio de hoje eu vou reagir ao vídeo O Jogo da Internet em 15 Minutos, Levei 3 anos para Entender, de Jeder Costa. Ele acha que ele tá falando de marketing de internet, mas na verdade ele acabou de descrever de forma prática como materializar qualquer objetivo. Como a realidade externa se organiza quando você acessa a causa correta por o efeito desejado. Eu vou colocar o vídeo na velocidade 1.5 e se você depois tiver interesse de assistir com mais calma, é só você assistir no canal do Jeder. Então vamos descobrir isso juntos. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Isso aqui eu poderia estar falando dentro de um curso pago. E o que eu vou falar aqui não é dentro de um curso, é dentro de um YouTube. E eu não vou usar essa frase, sabe por quê? Porque nem o curso teria esse conteúdo que eu estou falando. Tu entende? Para te ter uma ideia, o quão é profundo essa reflexão que eu tive, o quão é libertador que eu vou falar agora. E não é uma propaganda enganosa, cara. É o que vai fazer muito sentido para você que está tentando começar um negócio ou que está tentando, sei lá, crescer o canal, cara. Qualquer coisa que você for fazer na vida, essa história, ela serve de exemplo, tá? Esse pouco tempo que eu tô no YouTube, cara, eu aprendi muita coisa mesmo. E eu queria passar pra galera aqui, principalmente pra galera que quer iniciar um canal ou já tem um canal, tá? É muito interessante o que eu tive pensando aqui no carro, na viagem, mano. E eu tava comentando comigo mesmo aqui, caralho, isso daria um vídeo muito foda, e as pessoas iam me agradecer por isso. Então, vamos lá. Assim, eu comecei a postar vídeos depois de uma longa trajetória de pensamentos negativos, tá? Antes de eu começar a retornar no YouTube novamente, eu tinha ficado 1 ano trabalhando marketing digital. E eu queria fazer aquilo da minha principal fonte de renda. Eu fui para Porto Alegre sem absolutamente nada de dinheiro. Tava morando eu e a minha ex-namorada. E ela me apoiava, de boa. Eu falei, eu vou me dedicar o ano inteiro para eu começar a ter uma renda na internet. Veja que ele tem uma intenção clara e específica, um objetivo. E isso é muito importante quando a gente quer mudar algo na nossa vida. A gente não pode ser muito vago nesse objetivo, porque a gente tem uma certa quantidade de pensamentos todos os dias. E na maioria das vezes, esses pensamentos, eles são repetidos. A gente automatizou por repetição ou porque eles são emocionalmente carregados. E quando a gente quer mudar algo, a gente precisa dar uma nova direção para a nossa energia. A gente precisa que a nossa mente vá buscar na realidade fatos, ideias, oportunidades, pessoas que contribuem para esse objetivo. Então, é por isso que a gente precisa definir de forma clara e específica uma intenção. 1 ano inteiro, cara. E eu já tinha tentado uma outra vez isso, tá? E eu desisti. A primeira vez. Aí essa segunda vez eu falei, cara, não vou arredar o pé enquanto eu não começar a ganhar dinheiro na internet. Então, eu comecei essa jornada, mano, levando muito a sério, velho. Muito a sério mesmo. Só que a minha mentalidade era diferente. Eu só fui perceber agora os erros que eu cometi. E um dos principais erros que eu cometi, cara, cara, deixa bem claro, tá? Eu não sou nenhum guru da internet, eu não ganho dinheiro com a internet pra me sustentar. Mas a minha mentalidade é totalmente diferente de antes. E eu já entendi o jogo da internet, ou de qualquer coisa na sua vida, cara. Não só a internet. Só que a internet pega uma galera muito leiga e te faz acreditar que é muito rápido e fácil de ganhar dinheiro. Tá? Eu sei que talvez agora você já tenha percebido que não é tão simples assim, mas quando eu iniciei, tinha essa febre, cara, de cara, ganhe tantos por mês, faça uma renda extra e tal. E sempre com a mesma tecla, da galera falando sobre isso. Faça dinheiro rápido, uma renda extra, e você vai começar a trabalhar em casa. Praticamente isso, por causa do Covid e tudo mais. Mano, eu sabia que não era fácil, tá ligado? Eu sabia que ia ser difícil, que ia ser um trabalho muito duro e árduo. Mas eu quero chegar a um ponto aqui, que é, por que uma coisa, um cara dá certo, e outros milhares de caras não dão certo? Já se perguntou por isso? Já fez essa pergunta pra si mesmo? É porque saturou o mercado. É nisso que eu quero chegar, mano. É nesse ponto que eu quero chegar. Aquele cara que te vendeu um curso, e, claro, o curso dele é top, mano. Ensina várias coisas. Só que ao mesmo tempo que ele ensina você, ele ensina uma galera que também está fazendo a mesma coisa. Ela também está produzindo a mesma estratégia. E aí, chega uma caralhada de galera lá que faz exatamente a mesma coisa. Quem que se dá bem? O cara que vendeu o curso e os primeiros que chegaram. É tipo uma pirâmide. E é por isso que muita gente, cara, falava que isso era pirâmide. E eles não estavam totalmente errados. Realmente é uma pirâmide. Virou uma febre, cara. Os primeiros que faziam uma estratégia ganhavam um horror de dinheiro. E aí chegava uma galera atrasada e não conseguia vencer, não tinha a mentalidade certa. E quando eu falo mentalidade certa, não é, tipo assim, pegar o conteúdo e fazer exatamente aquilo que o cara falou pra fazer. É você pegar o que o cara ensinou, mas com o conhecimento que você já tem, com a bagagem que você já tem, e aprimorar aquilo com a sua imaginação e a sua criatividade. E era isso que eu não tinha. Até certo ponto que eu tinha conhecimento, mas a minha mentalidade era, eu tenho que ter resultado o quanto antes, porque eu preciso
pagar o aluguel, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou dando certo. Não funcionou, cara. Eu fiquei, e não foi por falta de esforço. Eu acordava, cara, ligava o PC, aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo que eu aprendi, eu não percebia que eu aprendia, que eu estava construindo uma habilidade. Aqui, o que acontece? Quando a gente deseja algo novo, geralmente a gente deseja algo novo porque a gente viveu um contraste, ou seja, a gente viveu uma situação desagradável e essa situação desagradável fez a gente desejar uma mudança. É como se a gente estivesse vivendo uma determinada linha de resultado e com essa insatisfação nessa linha de resultado, a gente pulasse para uma outra linha de frequência. A gente desejasse fortemente viver um novo resultado, uma nova realidade. E quando você define uma nova intenção, um objetivo a ser alcançado, quando você define que você quer viver determinada coisa, você precisa encontrar um caminho que vai te levar até lá. Seja para qualquer objetivo que você queira na vida. Se você precisa superar um término de um relacionamento, se você precisa melhorar algum aspecto com o seu corpo, com a sua saúde, se você precisa melhorar a sua situação financeira ou uma questão com o seu trabalho, qualquer coisa que você queira, você precisa de um caminho, você precisa percorrer um caminho que te leve até lá. Eu chamo isso de acessar a ideia correta. E a ideia correta é aquela que tem coerência entre causa e efeito. E muitas das vezes a gente persegue causas, a gente executa causas que não têm coerência ou que não são as causas corretas para aquele efeito desejado. E a gente consegue acessar essas ideias, essas causas corretas com a nossa frequência interna. A nossa frequência é tudo aquilo que envolve a nossa identidade. Então, a nossa autoimagem, as nossas emoções, os nossos sentimentos mais familiares, mais recorrentes, aonde está o nosso foco, a nossa expectativa, a nossa forma de pensar, as nossas crenças, a nossa vibração. Tudo isso altera a nossa frequência e tudo isso vai fazer com que a gente acesse as causas mais alinhadas para esse efeito desejado. Mas como o Géder contou aqui, ele estava com uma urgência, ele estava com uma pressa de fazer isso acontecer. Muito para ele sobreviver, para ele pagar as contas e também para mostrar para os outros que estava dando certo. Então, essa frequência, essa vibração, ela vai contaminando aquilo que vai chegando para você. Mesmo que chegue o conhecimento correto, você interpreta aquilo de uma maneira equivocada. Ou você começa a acessar ideias que não necessariamente são as ideias que vai te levar ao efeito com menor esforço. Então, ele acessava esses conhecimentos que muitas das vezes são mapas de outras pessoas, mesmo que o mapa esteja correto, como ele disse aqui, mesmo que os cursos realmente sejam bons, contenham informações importantes, ele acessa aquele mapa com as próprias lentes. Então, falta autoconhecimento, falta uma autoimagem ajustada. E ele começa a aplicar esse conhecimento com a maneira como ele se enxerga. Então, se ele se acha incapaz, ele não coloca a autenticidade dele naquilo ali, porque ele acha que ele talvez não tenha valor, porque ele acha que talvez a experiência dele não é interessante. Então, ele começa a copiar, fazer o que as pessoas também estão fazendo. Quando a gente define uma nova intenção e a gente não consegue estabilizar nessa frequência dessa nova realidade, porque a gente tem pressa, porque a gente tem na falta, porque a gente tem escassez, é como se a gente também abrisse possibilidades para baixo. Ao invés da gente acessar as causas corretas para fazer a gente ficar nessa frequência de uma maneira estável, natural, e assim a gente viver, desfrutar dos efeitos dessa realidade, a gente começa a abrir possibilidades para baixo. Então, apesar de conscientemente ele ter um objetivo claro e definido, fazer renda no digital, inconscientemente a frequência interna dele era de incapacidade, era de desvalor, era de eu preciso fazer algo urgente para mostrar para as pessoas, porque veja, quando você quer fazer algo para mostrar para os outros, é porque na verdade você está buscando uma validação, e essa busca de validação, ela esconde uma outra questão. Ela esconde que a sua necessidade, na verdade, é de ser aceito e não talvez de compartilhar seu conteúdo, de fazer a renda mesmo que você quer, para conquistar algo importante para você, para viver uma experiência importante para você. Você, na verdade, está querendo aceitação. E você quer aceitação porque te falta algo. E se, na verdade, a frequência é de falta, o que você vai ter de volta, o que você vai projetar na realidade é falta também. Então, a maneira de você encontrar falta na realidade é você acessar as causas incorretas, é você acessar as causas incompletas, é você acessar causas enviesadas. Como a frequência que ele estava não era de confiança, não era de bem-estar, não era de flow, de harmonia, o que ele foi acessando foi ideias contrárias a isso. E quando eu não gerava resultado, eu ficava frustrado. Só que a minha percepção era no resultado.
Esse é o grande erro, cara. E hoje tem acontecido a mesma coisa, cara. Tá vindo uma galera nova querendo ganhar dinheiro do YouTube, tá vindo uma galera nova querendo ganhar com o TikTok Shop. E quando eu entro no TikTok Shop, o que eu vejo? Aprenda a fazer vídeos que vão te gerar uma receita no TikTok Shop o mais rápido possível. Cara, a mesma coisa que aconteceu com aquela galera que vendia curso. Só que, claro, com uma abordagem um pouco diferente. Mas o cara ganhou dinheiro no TikTok Shop, aprendeu a ganhar dinheiro no TikTok Shop. Aí o que ele faz? Ele vai vender a ideia do que ele aprendeu, para ganhar mais uma receita. Não tem nada de errado nisso. O que tem errado é a galera que entra lá fazendo a mesma estratégia, achando que vai tirar dinheiro do mercado. E não é assim que funciona. É por isso que tu não está tendo resultado, porque tu está copiando alguém e quem vai dar certo são os primeiros que chegaram, né? E aqueles primeiros que chegaram vão gerar o quê pro dono do curso? Eles vão ser a prova social daquele curso. Ah, eu ganhei dinheiro, vai funcionar e tal. Tá ligado? A mesma abordagem, mano. E aí vai ter uma galera chegando nova, dando dinheiro, comprando curso, e aí, tipo, se frustrando, claro, desistindo do mercado falando que não funciona. Não funciona mesmo, cara. Porque a sua mentalidade, a sua criatividade para ganhar dinheiro não tá pronta. Foi o que aconteceu comigo. Lá em 2021, quando eu comecei. E eu fiquei um ano inteiro, mano, 21 a 22, tentando ganhar dinheiro pela internet. O que eu aprendi? Eu não estava focado na habilidade que eu estava aprendendo. Cara, eu aprendi a fazer site, eu aprendi a trabalhar com Google Ads, eu aprendi a trabalhar com Facebook, eu aprendi a gravar vídeos, cara. Postar vídeos, é simples, eu sei, mas eu aprendi isso. E eu não estava ligado nisso, eu só queria o resultado. E eu estava, cara, obcecado por aquilo. Só que quando eu não tive o resultado e tive que começar tudo do zero, voltar para minha cidade, morar com a minha mãe, cara, isso me deixou extremamente abalado, a autoestima, uma bosta. E aí o que eu fiz? Foda-se, eu não quero mais saber de internet. Foi exatamente o que eu fiz. E acontece justamente isso, quando você não consegue se sustentar nessa linha dessa nova possibilidade, dessa realidade com bem-estar e com harmonia, você começa a acessar essas possibilidades para baixo. E aí você começa a projetar na realidade externa esses testes. É como, sabe quando você vai deletar algo importante do seu computador e aí o programa manda uma mensagem, você tem certeza que você quer deletar isso? E aqui você tem duas opções. Ou você confirma que sim, que você quer deletar aquilo, que você quer deletar essa imagem, essa necessidade de falta, de carência, de urgência, para viver algo novo, para viver essa nova realidade. Você tem essa opção, ou você coloca que sim, ou você titubeia. E quando você titubeia, você começa a confirmar aquilo que você acredita sobre si. E é isso que o fracasso faz. Quando você tenta algo e o resultado não é da forma como você gostaria, ele retroalimenta a imagem que você tem de si. E se você se sente fracassado, para que você vai tentar de novo? É onde muitas das vezes a gente desiste dos nossos sonhos. Veja como é um ciclo mesmo, né? A frequência pessoal dele moldava a percepção daquilo que estava acontecendo do lado de fora. E essa forma dele perceber isso retroalimentava essa frequência. Então, a frequência determinava o resultado retroalimentava a frequência. Como ele estava com foco no resultado, aquilo que ele acontecia depois do vídeo postado, ele via como falta de resultado. Então, ele tinha uma frequência de carência, o que ele via na realidade externa era falta de resultado, essa falta de resultado retroalimentava a frequência dele de carência, de falta, e isso retroalimentava a imagem dele de fracassado. Mas se ele mudasse a percepção dele, ao invés de resultado para habilidade, como ele mesmo disse aqui, mesmo ele postando um vídeo e o vídeo não dando o resultado que ele esperava, se ele tivesse focado na habilidade, ele ia perceber esse vídeo postado como habilidade adquirida. Esse resultado positivo de habilidade adquirida iria retroalimentar a frequência dele de uma forma positiva, de uma forma aberta a novas ideias. E talvez essa frequência pudesse trazer para ele novas ideias de conteúdo ou mais confiança de colocar a própria autenticidade e criatividade nos seus conteúdos. Só depois que eu mudei a minha mentalidade, minha visão de, cara, ser cabeça aberta e não ser cabeça dura. E olhar, cara, o que eu fiz errado, o que eu fiz certo. Isso demorou 3 anos, cara. E eu trabalhando, ganhando dinheiro. Não pela internet, trabalhando como Uber, 99. Fazendo isso. Aí, eu comecei a pensar, mano, eu tenho que voltar pra internet. Eu sempre pensava, eu tenho que voltar, cara. Mas alguma coisa me bloqueava, mano. E aí, o que eu fiz? Pensei, cara, eu vou voltar com os hábitos antigos que eu tinha, de ler, de ouvir audiobook e tal, pra mudar minha cabeça novamente. Porque eu voltei da estaca zero. Então, eu comecei a caminhar, a ouvir audiobooks. E aí eu comecei a gravar vídeos novamente. Só que, dessa vez, eu não estava focado no resultado. Eu estava nem aí pro resultado, mano. Eu estava focado na habilidade de construir o meu público. E eu fui obtendo conhecimento. Já o conhecimento que eu tinha antigamente, a bagagem que eu tinha, juntando com o conhecimento que eu estava adquirindo novamente. E aí eu comecei a pensar, mano, como que eu vou estourar um vídeo? Eu sei que muita gente vai pensar, mano, só estourou um vídeo, tu teve sorte. Tudo bem, cara.
Nada contra esse pensamento, mas ninguém sabe o que eu passei, tá ligado? E realmente é isso que acontece quando a gente tem um desejo forte. Mesmo desistindo, esse desejo, essa vontade continua batendo ali dentro. E é onde muitas das vezes a gente vive esse dilema entre o potencial, ou seja, o que eu poderia viver se aquilo desse certo, e entre essa autoimagem limitada já de uma pessoa fracassada. Quando ele volta para a causa interna, ou seja, para a sua forma de pensar, para a sua frequência, para a sua mentalidade, quando ele começa a voltar a ouvir os seus audiobooks, a trabalhar mais essa questão interna, ele começa a acessar uma causa mais correta, mais lapidada, mais alinhada com aquilo que ele deseja viver. Ele volta e diz, eu não tô nem aí pro resultado, agora eu estou focado na habilidade. E o ter, ele sempre vai ser consequência do ser. Porque a gente viver uma determinada linha de realidade nada mais é do que a gente estar com a nossa frequência, com a frequência da nossa identidade de maneira internalizada e natural naquela realidade ali. Quando a gente não conflita mais com tudo aquilo que envolve aquela realidade, com os resultados, com o fato de ligar uma câmera e gravar, com o fato de falar aquilo que você tem vontade de falar, de ensinar aquilo que você tem vontade, que você aprendeu, que fez sentido para você, de uma maneira mais leve, de uma maneira natural, quando você não preocupa muito com o que as pessoas vão dizer sobre isso. Então, você consegue entender que isso é o ser naturalmente naquela realidade de frequência. Então, o viver aquilo ali, todos os efeitos daquela realidade desejada é consequência do ser e sempre será. Então, quando ele volta a fazer todo esse processo dele de escutar, de trabalhar a mentalidade, a forma de pensar, ele consegue acessar essa ideia mais alinhada. E aí ele volta com uma intenção mais clara ainda, desenvolver habilidade para construir um público. E veja como ele comandou uma sugestão. Como eu faço para estourar um vídeo? Quando você faz essa pergunta, é como se você desse um comando para sua mente e ir buscar respostas. E veja como até o conhecimento que ele tinha adquirido antes, ele começa a perceber de uma forma diferente. Eu fazia vídeos aleatórios, mano. Eu gravava qualquer coisa. Aí eu vi um vídeo com um cara falando, mano, tu tem que gravar com um nicho, um público certo. Qual é teu público? Aí eu olhei a idade da galera lá. Praticamente a minha idade. Aí eu olhei e comecei a olhar histórias parecidas com a minha aqui. Eu pensei, bom, se algum vídeo aqui der certo, eu vou começar a focar mais nesses vídeos. Então eu vi que alguns vídeos davam mais engajamento, e eu vi que era um público muito parecido comigo, com as mesmas que se identificavam comigo. E eu, cara, é isso que eu vou fazer. Se tu pegar um vídeo de 1h30 que eu tenho lá, eu falei exatamente assim, mano, acabou essa história de ficar postando vídeo aleatório, eu vou postar vídeos que o público se identifica comigo, que é os homens. Ponto final, eu vou fazer isso. Acabou que tem até mulheres aqui no meu canal, mas o foco era homens da minha idade, que passaram as mesmas perrengues que eu, tá ligado? E eu comecei a fazer vídeo. Mano, não gerou nenhum resultado. Até que eu acertei o título do vídeo. E aí, puf, estourou. A galera certa conheceu o meu canal. Foi basicamente isso que aconteceu. Então eu posso dizer, alguém já falou isso pra ti, cara, em algum vídeo? Alguém já comentou essa ideia franca e verdadeira com você? Porque tu vai olhar alguns vídeos lá no YouTube, aqui no YouTube, por exemplo, tu vai ver galera falando que tem que editar vídeos de alguma forma que prenda a atenção da pessoa. Tu tem que explorar nicho, tem que fazer canal dark, tu não sei o quê, um monte de coisa. Tu tem que fazer tags, tu tem que fazer um título perfeito. Não, cara. A única coisa que tu tem que fazer é focar na tua habilidade. Só isso. Focar na tua habilidade e saber reconhecer quem é o teu público certo. E geralmente o público certo são pessoas que se identificam com a tua história. Ponto final. Isso só funciona comigo? Não. Funciona com praticamente todo mundo que bomba no YouTube. Ah, mas tem uns canais aí dark e tal. Tem canais dark. Até quando eu tava começando no YouTube, um cara pegou e publicou, tu conhece o canal dark? Sim, eu conheço o canal dark, falei pra ele. E eu vejo que tem uma galera fazendo isso. E tem uma galera vendendo essa ideia. E quando tem uma galera fazendo, significa que aquilo é repetitivo. E vai ser muito mais difícil dar certo, não que não dê certo. Então, eu comecei a raciocinar, mano, quando tiver muita gente fazendo uma coisa, vá pelo caminho contrário. Por que a galera faz canal dark? Porque elas têm medo de aparecer. E eu não tinha esse medo, porque eu aprendi lá em 2021 a aparecer. Então, pra mim, não fazia sentido isso. E eu também sabia que se eu aparecesse ia ser muito mais rápido eu me conectar com a pessoa, sabe? E ia ser menos trabalhoso também. Porque editar vídeo, você sabe que dá trabalho. Então você deve ter algum bloqueio aí. Ah, mas eu não quero aparecer, mano. Saiba que vai ser muito mais difícil, tá? E quando eu comecei o canal, tinha um vídeo que eu vi de um cara super... Não super famoso, mas ele é um psicólogo e tal. E ele falou assim, cara, mano, hoje em dia tá muito difícil você bombar vídeo aqui no YouTube. Tá muito... Cara, imagina, tá todo dia alguém publicando vídeo novo. Tem o TikTok, tem o Instagram. A cada vez a atenção das pessoas tá diminuindo. E eu simplesmente desliguei isso. Eu pensei, mano, eu não vou ouvir isso, tá ligado? Eu não vou dar bola pra isso. Eu vou seguir o foco principal, que é construir a minha habilidade. E eu sei que um dia vai acontecer alguma coisa, cara. Vai acontecer, de tanto eu pensar, cara, que vai dar certo.
Vai acontecer. E aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Porque tem uns vídeos que eu falo que eu tava fazendo, eu esperava bombar algum vídeo em 5 anos. Eu botei o prazo lá em cima pra não dar errado, tá ligado? Então pega essa história, cara. Pega isso e pega essa história positiva minha e coloca em prática, mano. Não só pra vídeos. Vídeos é o que funcionou pra mim, tá ligado? Mas pode ser uma carreira, cara. Qualquer carreira. Você tá fazendo programação, você tá fazendo... aprendendo inglês, mano. Qualquer coisa, velho. Faça isso na sua vida. Foca na habilidade, mano. Não foca no resultado final. Se tu focar no resultado final, vai dar merda e tu vai se frustrar com essa porcaria. Cara, basicamente o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha pelo menos deixado um like aí, cara. E até o próximo vídeo. Eu tô rumo pra casa. Eu cheguei em casa, eu vou editar esse vídeo, vou postar. E eu sei que vai agregar na vida de alguém, tá bom? E foi isso que aconteceu. Como ele disse, a galera certa conheceu o canal dele. Quando a gente está nessa frequência incoerente, quando a gente está conflitando com aquilo que a gente quer, quando a gente tem uma certa insegurança, ou quando a gente acha que isso é grande demais pra gente, ou quando a gente se vê pequeno diante disso tudo que a gente quer alcançar, a gente começa a projetar isso. E a gente começa a projetar esses caminhos limitados. É o que ele falou. Quando você vê muita gente fazendo, é porque já está saturado. Mas o que acontece internamente é que você está tão desesperado para conseguir algo e você se vê tão pequeno diante disso que o que você quer é apenas copiar. Copiar o que está dando certo para os outros, copiar o que está dando resultado. Mas, na verdade, você está interpretando aquilo ali com a sua própria insegurança. É a sua insegurança, é a sua autoimagem que está projetando esses caminhos. E foi o que ele disse, quando você está focado em você, quando você está focado no seu objetivo de adquirir habilidade, de se tornar essa pessoa, você começa a acessar o caminho correto. E assim foi para o Jeder, mas é para todos nós o caminho de menor esforço para a gente alcançar aquilo que a gente deseja alcançar é a nossa autenticidade, não aquilo que a gente acredita sobre nós, mas aquilo que a gente tem potencial, aquilo que é da nossa essência, do nosso ser. Foi isso que aconteceu com ele. Eu vou fazer vídeos como se eu estivesse fazendo para mim. Eu vou falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, quando ele fez isso, quando ele começou a falar, gravar vídeos, visualizando um público como ele mesmo, com as suas próprias necessidades e dores e desejos e anseios, ele acessou, ele conseguiu se alinhar à frequência do público também desejado. Então, veja como energia, frequência é tudo uma coisa só. Se você deseja algo, se você tem um sonho, se você permanece na confiança, na naturalidade, sem conflitar com essa possibilidade, com essa realidade, você acessa tudo aquilo que tem em harmonia. E a autenticidade é o que está em harmonia. Não se esqueça disso. Para você alcançar o efeito que você deseja viver, existe uma causa de menor esforço, uma causa mais inteligente. E essa causa sempre será você mesmo. Então, talvez esteja na hora de você parar de procurar e começar a silenciar suas limitações, essa autoimagem, essa voz interna, e começar a encontrar onde está o seu verdadeiro valor, onde está a sua verdadeira autenticidade. Esse foi o vídeo de hoje. Te vejo no próximo episódio.